Vamos lá, gente. Vamos continuar a nossa aula. Agora nós vamos para a página 253, ok? O controle das minas. Gente, vamos lá. Já que o Brasil era colônia, né? Brasil colônia, colônia de Portugal. Onde foi encontrado todo esse ouro? Vila Rica. Hoje, Minas Gerais, né? Ouro Preto. Então, assim, o que acontecia? Os colonos precisavam tomar conta daquilo, eles precisavam ter um jeito de dominar aquilo, né? Porque as pessoas iam começar a invadir, querer pegar todo o ouro, sendo que a colônia era deles, né? Então, os portugueses começaram a cobrar impostos, ok? Agora a gente pausa de novo e pega o caderno. Pegaram? Ok. Então, olha lá, escrevam que impostos eram tributos. Ó, eu coloquei aqui eu fiz um conceito aqui e vocês podem colocar como a prova edital, vocês podem colocar com as palavras de vocês, ok? Podem colocar assim, ó, tributo obrigatório controlado pelo governo, tá? E o que mais que a gente pode pôr? Ah, tá. Esse valor ele contribui para benefícios à população, tá? Então, assim, você paga esse imposto, você paga esse valor, só que esse valor retorna para você com benefícios, né? Vocês devem ouvir, assim, os pais ou outras pessoas comentando sobre IPVA, IPTU, né? IPVA, que é imposto em relação ao carro, IPTU, que é em relação a casas, né? Então, que volta como benefícios na saúde, em rua, em limpeza da rua, em tapar buracos na rua, ok? Então, impostos são isso, tributos cobrados pelo governo. Então, ó, olha, gente, que época que nós estamos falando em século XVII, século XVIII, né? E até hoje existem todos esses. De onde vem, né? Hoje existe? Existe, mas quando surgiu? Por quê? Então, olha lá. Então, os portugueses começaram a cobrar esses impostos. E não eram impostos baratinhos, não, viu? Impostos caros. Para falar a verdade, imposto, na verdade, já existe até antes disso, né? Se a gente for ver questão em histórias religiosas, existiam os impostos cobrados, né, pelos romanos, né, aos judeus, enfim. Então, o imposto não é de hoje, tá, gente? Imposto não vem de agora, tá? Então, olha lá, para pagar menos impostos, o que as pessoas começaram a fazer? A contrabandear. Sabe essa coisa de fazer contrabando, de roubar, que a gente ouve, ou roubar, não, né? De pegar e passar para outra pessoa, assim, escondidinho, sem ninguém saber, né? Fazer as coisas por baixo dos panos, né? Então já existia, a gente chama isso de contrabando, tá? Então, isso começou a existir porque eles começaram, ó, eu não vou pagar imposto por conta desse ouro aqui. Eu vou passar para outra pessoa e eles nem vão saber. E aí começaram os contrabandos, ok? Vamos grifar essa parte aí. O primeiro parágrafo a gente vai precisar grifar inteiro, tá bom? É curtinho mesmo, ó. A exploração das minas era controlada por Portugal, que tinha como objetivo arrecadar o máximo de riqueza possível por meio de cobrança de impostos. Grifem o segundo parágrafo, só a segunda frase, a primeira não. Com o objetivo de evitar o contrabando, a coroa adotou medidas mais duras, exigindo, por exemplo, que todo o ouro enviado fosse registrado. A gente não tem código de barra? Era mais ou menos isso, né? Código de barra. Marca lá para saber que esse daqui tá sendo cobrado, tá sendo pago, tá bom? Então, ok. Aí, aqui mostram alguns exemplos dessas cobranças, desses impostos, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Façam uma chave assim, tá? E vocês podem colocar no caderno de vocês essa parte, tá? Vocês podem colocar assim, ó. Conheça a seguir os principais impostos cobrados pelos portugueses na época da mineração. E copiem,
tá bom? Copiem, ó, o quinto, a entrada, captação, tá? O derrama, ok? Podem copiar aí no caderninho de vocês vão ter tempo para isso. Aí, meus amores, olha só o que aconteceu. Essas questões de guerra, de revoluções, infelizmente, a maioria delas, elas surgem por conta exatamente de dinheiro, por mexer no bolso, né? Vou trazer um pouquinho para cá e aí a gente já volta lá na mineração. Por exemplo, a gente está precisando ficar em isolamento social. Infelizmente, muitas pessoas não estão obedecendo o isolamento social. Já está acontecendo a questão do uso obrigatório da máscara, né? De levar multa, tal, que não sei o quê. Alguns países fizeram isso. Saiu de casa, leva multa. Não tá com máscara, leva multa. Por quê? Precisa mexer no bolso para as pessoas entenderem. Quando a gente fala mexer no bolso, é o quê? Cobrando, as pessoas pensam 2, 3 vezes antes de fazer. Né? Então, os impostos, eles serviam para isso. Bom, vamos cobrar imposto, porque se eu cobrar imposto, a pessoa vai pensar se vai vir mesmo aqui, né? Se eu cobrar imposto, eu vou receber, ok? Se eu cobrar o imposto, a pessoa vai pensar 3, 4 vezes antes de contrabandear, né? Então, tudo isso a gente pode elencar com os dias de hoje, tá? O crescimento da população também fez isso, tá? Então, olha lá, voltando. Com toda essa questão de cobrar impostos, como eu disse, a maioria das revoluções, elas começam por conta do dinheiro. Cobrou imposto, aí, cobra imposto, mas mesmo assim não tá legal, as ruas não estão legais, as coisas não estão boas, as pessoas começam a ficar revoltadas. E aí veio a Inconfidência Mineira, tá? Grifem aí, por favor, o segundo parágrafo da página 254. Grifa aí. Assim, em 1789, uma parte da população livre de Minas Gerais se revoltou com a coroa no caso, né, os colonos, a coroa portuguesa, e lutou pela independência e para que fosse estabelecida uma república na região. Essa revolta ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Então, essa insatisfação da população começou a revoltar as pessoas. E as pessoas falavam assim, já que a corte vai começar a cobrar e não tá nada legal, não tá bom pra gente, a gente vai fazer uma revolução, a gente vai tentar fazer de um jeito com que nós possamos ter a independência e não fiquemos dependente deles. Por que o Brasil não pode andar com as próprias pernas? Precisa ficar sendo colônia de Portugal. Era esse o pensamento das pessoas. As pessoas começaram a lutar para isso, correr atrás para isso. E a gente teve um grande mestre, uma pessoa exemplar, né, que foi um símbolo da Inconfidência Mineira, exatamente por não desistir, que nós falamos dele no dia 21, né, de abril, que se comemora uma homenagem a ele, Tiradentes. Inclusive aqui embaixo tem uma legenda dessa estátua aqui, ó, dele. Ele foi morto, ele foi esquartejado, o corpo dele foi exposto, exatamente para assustar os outros revolucionários. Olha o que aconteceu com ele, se vocês continuarem, vai acontecer com vocês. E mesmo assim, antes dele ser preso, ele não tinha medo, não, ele enfrentava, porque ele realmente queria que o Brasil fosse república. Sendo república, não ia precisar mais dos portugueses comandando o nosso país, porque nós teríamos um presidente, uma pessoa que dominasse, que comandasse, governasse o nosso país, sem precisar da colônia portuguesa, né? E ele foi à luta, viu? Pode grifar aí no terceiro parágrafo, assim, ó: comerciantes, fazendeiros, militares e padres. Grifa outra frase: muitos rebeldes foram presos e exilados. Ok? Grifem só essas frases, que são pontos fortes do que a gente está falando, tá? Que são as pessoas que participavam dessa revolução, tá? Da Inconfidência Mineira, e o que aconteceu com muitos de serem
presos, exilados, você vai embora do país, você vai para outro lado, você vai preso, você vai morto. E aqui tem uma legenda linda, maravilhosa, sobre Tiradentes, um dos não precisa grifar, mas faz uma chavinha assim que a gente já sabe que é um destaque também, né? Um dos líderes da Inconfidência Mineira foi Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Ele foi o único rebelde condenado à morte e serviu como exemplo, lá que a Bru tinha falado, né? E serviu como exemplo para que outras pessoas não rebelassem contra o domínio de Portugal. E aí tem essa homenagem, essa estátua aqui dele, lá em Minas Gerais, em Ouro Preto também. Gente, olha que cidade histórica. Não, olha, eu vou voltar nesse assunto de novo. Já pensou você pisando nesse lugar, imaginando que tudo isso, gente, a mineração aconteceu aqui, Tiradentes pisou aqui. Não é maravilhoso isso? Eu tenho vontade de conhecer todos esses lugares, sabia? Bom, a Conjuração Baiana também foi uma revolta, tá? Aconteceu em Salvador, tá? A gente tinha aí o médico e político, né? Ele era o maior líder dessa revolução, que era Cipriano Barata. E ele tentou revolucionar aí também a revolução. Infelizmente ela não deu muito certo, porque antes que ela acontecesse, os colonos descobriram. A coroa portuguesa descobriu e aí conseguiram evitar. Mas o que eles conseguiram fazer? O que eles conseguiram mexer com a população antes mesmo dessa briga foi uma coisa que fez com que a coroa portuguesa ficasse muito preocupada e também tivesse muitas pessoas contra eles, tá bom? Aqui na página 255, grifem somente o segundo parágrafo. Os impostos são uma quantia paga pelos cidadãos ao governo para que seja possível o investimento em vários setores, como saúde, a gente já tinha falado, né? Segurança, educação. Assim, quando pagamos impostos, eles devem ser revertidos em determinado serviço público, como a gente já conversou, tá? 256, não façam ainda, presta atenção, porque a Pro fala, depois vocês perguntam lá, Pro, é para fazer? Não façam ainda 256, ok? Na 257, 258, 259, ela vai falar um pouco sobre a arte do barroco mineiro. Foi uma arte que ela traz expressões. Gente, aí a gente já vê mistura de raça, miscigenação aí. Por quê? Além de serem construções, não só esculturas, mas construções também, principalmente de igreja, né? Algumas casas, as esculturas elas vinham com uma fisionomia de afros brasileiros, viu? De descendentes africanos, inclusive, tá? Então, grifem aí, ó. O barroco mineiro é considerada a primeira expressão artística, olha só que legal, brasileira. Pode grifar. Originalmente, o barroco é uma manifestação de origem europeia. Surgiu lá, mas veio parar aqui, tá? E olha só, continua grifando aí. Presta atenção, tá? Que a Pro tá lendo, mas vem no mesmo parágrafo, mas são frases diferentes, não é uma sequência, como vocês já estão acostumados. Coloca aí, ó. Foram desenvolvidas características próprias, como o uso de cores fortes e representação de anjos e santos com feições afro-brasileiras nas esculturas, ok? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, tanto na igreja como nessa escultura aqui, tá? Também tem um comentário aqui bem legal que fala que muitas pessoas enriqueciam, né? Com a arte barroca e eles acabavam doando ouro para contribuir, tá? Ou para comprar algum material ou para utilizar mesmo na arte, tá? As igrejas têm muito isso, né? As igrejas antigas de lá de Minas, de Salvador também, tá? Outros exemplos, tá? Não precisa grifar, mas vocês podem pôr chavinhas assim.
ok? Aí vocês vão ler com atenção. Uma é em Minas, Goiás, aqui diferentes locais, para que vocês possam ver a criatividade desse povo, a riqueza da nossa arte brasileira e do nosso povo, assim como nós conversamos ontem, ok? Já já a gente faz a correção.